No domingo passado, nós vimos Paulo tratando com os Gálatas sobre um tema central e fundamental do nosso cristianismo, que é a nossa filiação em Cristo Jesus. Entre os versículos 1 ao 7 do capítulo 4, nós vimos que antes de Jesus éramos herdeiros que, apesar de já terem uma herança prometida pelo seu pai, ainda não tínhamos acesso a ela, pois nós éramos menores de idade no sentido espiritual. E Paulo usa essa expressão, éramos como menores de idade. Então nós vivíamos na imaturidade, na infância espiritual e não tínhamos acesso a essa herança. Dessa maneira, durante aquele tempo de infância, nós em nada nos diferenciávamos de um escravo. Isso porque nós vivíamos aprisionados aos rudimentos fracos e pobres desse mundo, como bem disse Paulo. E vivíamos então sob a tutela e a guarda da lei, dos rudimentos do mundo, assim como um escravo vive sob a tutela e a guarda do seu senhor. E ele não tem a liberdade, nós também não tínhamos essa liberdade. Porém, quando chegou a plenitude do tempo estabelecido por Deus, ele enviou Jesus para nos libertar dessa escravidão e então nos adotar como seus filhos. E nós vimos que essa plenitude do tempo de Deus, ela se aplica de duas formas. A primeira maneira da plenitude do tempo de Deus é quando o tempo de Deus chegou para a humanidade, a plenitude do tempo de Deus para a humanidade no geral. E foi quando Cristo foi revelado para nós na cruz do Calvário. Ali ele mostrou que ele era o Cristo, Filho de Deus, ele já vinha falando, mas ele comprovou na cruz, na ressurreição, que ele era o verdadeiro Messias. Dito isso, temos a segunda aplicação do tempo de Deus, que é quando Cristo é revelado em nós, eleitos de Deus. Nós, apesar de termos uma história já na igreja, sermos cristãos de berço, talvez você é dessa linha, mas houve um tempo em que você não conhecia a Deus e você não acreditava em Jesus. Houve um tempo em que o evangelho não fazia sentido para você. Mas aprove a Deus que na plenitude do seu tempo, a plenitude dele chegou para você. Esse tempo de imaturidade passou e Cristo se revelou em você através do Espírito Santo. E nesse dia você despertou na fé e os seus olhos espirituais se abriram e você teve consciência do seu pecado, de que você precisava de um Salvador e que Cristo era esse que você realmente buscava. Então, a plenitude do tempo de Deus dividida em duas ocasiões, na cruz e em nós, ok? Dessa forma, nós concluímos que Cristo é quem nos tira da condição de infância e inocência e nos leva a esse tempo de maturidade, onde através de Cristo nós recebemos uma nova identidade. Somos feitos filhos de Deus e herdeiros da sua promessa, e não mais escravos do pecado e nem dos rudimentos desse mundo. E não somente isso, mas junto com a adoção e a herança que Deus nos proporcionou, mediante Cristo, ele também enviou aos nossos corações, agora porque somos filhos, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo em nós, no nosso coração, confirma a todos os dias de que somos filhos de Deus e que temos a garantia da nossa salvação, de que aquele que nos resgatou é poderoso para nos guardar em suas mãos e nada pode nos tirar das mãos dele. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, irmãos. Nada tem a capacidade de te arrancar das mãos do Senhor. E é o Espírito Santo que confirma isso aos nossos corações, como bem disse Romanos. E esse Espírito Santo clama, Abba, Pai. Através do Espírito Santo é que temos a capacidade de chamar Deus de Pai. Se não for pelo Espírito Santo, não vamos querer a Deus. Então esse foi o resumo da nossa mensagem da semana passada. E a palavra de Deus ela é muito linda, né? Para as nossas vidas, ela é muito maravilhosa. Então se você não pôde estar conosco domingo passado, você tem uma tarefa de casa, uma lição de casa para você cumprir. Ou ainda hoje à tarde, ou ao longo da sua semana. Que é você assistir a mensagem do último domingo para que essa, como é continuação, faça ainda mais sentido na sua mente. E assim você possa participar da ceia hoje sem culpa. Tô brincando. Isso é só para descontrair. Bom, dito isso, vamos para Gálatas, capítulo 4, novamente, dos versículos 8 ao 11. Abra aí comigo a palavra de Deus. E se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, mas sempre traga, tá, irmãos? A palavra de Deus é algo precioso que nós temos. Você pensa que ela, compilada desse jeito, nesse formato de livro,
é algo moderno, que nós temos um privilégio que os homens da Bíblia que deram a vida para escrever essas palavras não tiveram. Eles tinham escritos antigos, eles tinham coisas do passado, mas eles não tinham a compilação de tudo como temos hoje. Então eu creio que o dia, quando nós chegarmos no céu, nós vamos perguntar assim: e aí, Noé, como é que foi construir a arca? Ele vai dizer: foi uma loucura. Mas e como é que foi ter a palavra de Deus nas mãos? Ele vai perguntar. E aí a gente vai chegar para Paulo e dizer: Paulo, conta aí, como é que foi aquele lance de você ter se encontrado com Jesus no caminho de Damasco, e aí você se converteu e abandonou tudo mesmo? Como é que foi ser perseguido e tudo? Ele vai dizer: foi uma experiência, sim, aterrorizante, mas incrível. Mas me conta, ele vai dizer, como é ter o Espírito Santo dentro de você? Como foi ter o Espírito Santo morando dentro do seu coração? Então, homens e mulheres da Bíblia que deram a vida para escrever isso não tiveram esse privilégio. Paulo sim, né? Porque já é do Novo Testamento, mas Abraão, Moisés, Noé, Jonas, nenhum deles teve o privilégio que nós temos. A palavra de Deus compilada por completo, a vontade completa de Deus nas mãos e o Espírito Santo morando dentro do nosso coração. Isso é um privilégio que eu e você temos agora mediante a nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ler do versículo 8 ao 11 e no culto que vem traga a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, e eu receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Até aqui, irmãos, hoje a gente vai ficar só nesses 4 versículos, e nós vemos que novamente aqui, assim como na mensagem da semana passada, Paulo está traçando um paralelo entre uma vida antes e depois de Jesus. Ele começa lembrando os Gálatas que, como era a condição deles antes de conhecerem a Deus, ou seja, no tempo em que eles ainda não tinham se convertido. Ele diz no versículo 8, mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. E ele fala que nesse tempo passado, ou seja, antes da conversão, é que os Gálatas serviam a esses deuses. E isso ele trata como um evento passado, como um evento já superado na vida daqueles irmãos. Ou pelo menos que deveria ter sido, não é verdade? E não como algo que ainda está sendo vivido no presente, ou que faria sentido vir a ser vivido no futuro. Ele diz, no passado, quando vocês não conheciam a Deus, é que vocês serviam a esses falsos deuses. Ou seja, ele está vinculando a escravidão e o serviço aos falsos deuses a um tempo de ignorância e de cegueira espiritual que aqueles irmãos tiveram. E que todos nós já tivemos também. Ainda que você seja de um berço cristão, como eu disse ainda há pouco, houve um tempo na nossa vida em que, assim como os Gálatas, não conhecíamos a Deus. E por não termos conhecido a Deus, nós não tínhamos ouvido a mensagem do Evangelho e sido iluminados pelo Espírito Santo para crermos nela. Dessa forma, naquele tempo passado, antes de nos convertermos, nós também éramos escravos de falsos deuses que dominavam a nossa vida. Alguns de nós, por exemplo, vivíamos presos em escravidão ao dinheiro. Outros vivíamos presos em escravidão ao trabalho. Outros ao status, outros ao poder, outros à bebida, ao cigarro, às drogas. Havia pessoas que eram escravizadas pelos bens materiais, outros escravizados pelos seus prazeres carnais. Mas é fato, irmãos, que nesse tempo passado, nós idolatrávamos essas coisas como se fosse o auge da nossa existência. E vivíamos cegos em busca delas. Não importava o custo que elas exigissem de nós. O que importava era nós termos elas para satisfazer a nossa alma e a nossa carnalidade fútil. E cada um sabe de onde Deus tirou você. Você sabe de onde Deus te tirou, você sabe do que Deus te libertou. Então a minha pergunta agora é, qual é o falso Deus que escravizava o seu coração e a sua vida antes de você se converter?
E essa é uma pergunta importante a ser respondida e nós precisamos ter bastante clareza sobre essa resposta. Por quê? Pois saber de onde Deus nos tirou ou do que Ele nos libertou é fundamental para não voltarmos, não cairmos novamente no mesmo buraco ou sermos escravizados novamente pelo mesmo pecado que nos dominava. A gente só consegue saber e permanecer se a gente souber de onde a gente veio, do buraco que Deus nos tirou, do pecado que Ele nos libertou. Ter essa consciência nos ajuda a não errar de novo, a não pecar de novo, a não cair de novo. Porque, afinal de contas, quão triste é, né, irmãos? Quando alguém, mesmo em meio à luz, volta a entrar novamente na escuridão de trevas de onde foi tirado. Não é verdade? Então, Paulo fala que houve um tempo de ignorância, em que os Gálatas, assim como nós, eram escravos de falsos deuses, pois não conheciam a Deus. E esse fato de não conhecer a Deus era a única coisa que justificava eles servirem falsos deuses. Era o único motivo justificável o suficiente para que eles dissessem, não, nós servíamos a falsos deuses. Por quê? Porque vocês conheciam a Deus? Não, porque a gente ainda não conhecia. Então, não conhecer a Deus era o único motivo que tornava justificável a vida que eles levavam. E a nossa também. A minha e a sua vida também. Não podemos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade e continuarmos escravos dos rudimentos fracos e pobres desse mundo, escravos do pecado, como Paulo disse. Porque esse tempo de escravidão tem que ter chegado ao fim quando o conhecimento de Deus chegou nas nossas vidas, irmãos. Gálatas 4:9. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Olha a contradição que Paulo está mostrando aqui. Ele diz que agora que os Gálatas conhecem a Deus, ou melhor, que são conhecidos por Ele, e ele faz esse ajuste na sua linguagem justamente para mostrar que foi Deus que tomou a iniciativa de se revelar a eles, e não eles que foram em busca de Deus, mas Deus se revelou a eles, ok? É a nossa doutrina da eleição incondicional. E com isso, sabendo que foi Deus que se revelou a eles e não eles que buscaram a Deus, isso torna o peso e a culpa ainda maior por eles desprezarem tamanha graça. Se foi Deus que os buscou, se foi Deus que os resgatou, se foi Deus que tomou a iniciativa, que desprezo eles estavam tendo em fazer pouco caso de tudo isso. Ou seja, não fazia sentido eles voltarem para as velhas práticas de vida, sendo que agora eles tinham chegado em uma nova realidade, em um novo jeito de viver mediante Cristo. Era uma incoerência tamanha deles fazer isto, visto que agora eles eram livres em Cristo Jesus. Então eles não podiam voltar a se aprisionar aos rudimentos do passado, ao que escravizava eles no passado. E assim também nós, irmãos. Assim também funciona com a gente. No dia em que conhecemos a Deus através da mensagem do Evangelho e que cremos de todo o coração que Cristo morreu pelos nossos pecados e que a partir disso dissemos assim, eu quero viver para Ele, nesse dia precisa ter havido um rompimento com as velhas práticas mundanas que nos escravizavam. Tem que ter esse rompimento. Por exemplo, se eu mentia, não devo mais mentir. Se eu enganava, eu não devo mais enganar. Se eu roubava, eu não devo mais roubar. Se eu falava palavrão, eu não devo mais falar palavrão. E assim com todas as áreas da nossa vida que marcam o velho homem. A gente não pode querer continuar servindo a Deus, ter o pleno conhecimento de Deus e ter Cristo no coração e continuar vivendo como se Deus não existisse, como se Cristo nunca tivesse morrido por nós. Irmãos, isso não é ser cristão. Se você se diz cristão e quer continuar vivendo as velhas práticas do passado, me desculpa, você não quer ser cristão. Você não quer o evangelho, porque o cristianismo, ele não apenas pressupõe, mas ele impõe mudança de comportamento e mudança de caráter, irmãos. É inevitável haver uma mudança de comportamento e de caráter, tem que ter. E nesse sentido, eu queria que o Adriel projetasse Efésios capítulo 4, versículo 17. Olha só o que diz
a palavra de Deus em Efésios 4:17. Isso, portanto, digo no Senhor e testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Aí no 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, Cristo nos exige mudança de comportamento e de caráter, irmãos. Não tem como. Uma vez que nós aprendemos a sua vontade para as nossas vidas, registrada nas Sagradas Escrituras, não podemos mais viver na vaidade dos nossos próprios pensamentos e entregues à libertinagem, cometendo todo tipo de impureza e fazendo coisas que não agradam a Deus. Não dá, irmãos. Precisa haver uma separação, uma distinção entre quem nós éramos antes de Jesus e quem nós nos tornamos depois dele. Eu falo isso aqui, eu acho que toda semana eu falo isso. E vocês já devem até estar cansados de me ouvir falar, mas eu preciso te dizer. Tem que haver mudança, tem que haver distinção. Por isso, ao contrário do que muitos falsos pastores romantizam por aí, o cristianismo não é uma religião confortável, que vai te fazer mais feliz e te levar ao mundo dos ursinhos carinhosos por um caminho de prosperidade, vitórias, onde tudo vai dar certo. Não, irmãos. Na verdade, o cristianismo ele é uma religião extremamente desconfortável e dolorosa. Uma religião que vai denunciar na sua cara e na minha cara o quão pecadores nós somos e o quão perverso é o nosso coração. E nos exigir renúncias que não ficaremos contentes de fazer. Nós vamos ser desafiados a perdoar 70 vezes 7. Nós vamos ser desafiados a dar a outra face. Nós vamos ser desafiados a caminhar a segunda milha. Vamos ser desafiados a abençoar quem nos amaldiçoa, a dividir os nossos recursos sem esperar nada em troca disso. E isso não será nada agradável de se fazer. Pode ter certeza. Por isso, a verdade é que o cristianismo não é para todos, irmãos. O cristianismo é para pessoas que estão cansadas e inconformadas consigo mesmas. Se você não está cansado de você mesmo e você acha que você não tem nada para mudar, que o seu caráter está extremamente excepcional, que você está bem assim, que a sua vida está numa boa, está tudo jóia, então, sinceramente, procura outra religião para você, mais leve, algo que não vai te exigir nada. Tem um monte por aí, posso até te indicar umas 5 pelo menos. E quem sabe até você encontra um grupo de amigos no domingo para você fazer um churrasco. Mas, se você entende minimamente o tamanho do problema que você é para você mesmo, para sua família e para a sociedade sem Cristo, então você está no lugar certo. Bem-vindo ao clube. Então o cristianismo é para você. E aqui, que é a igreja, nós estamos aqui para te ajudar nesse processo de romper com essas velhas práticas pecaminosas que te aprisionavam e para que mais uma vez, você conhecendo a Deus e a vontade dele para a sua vida, você nunca mais volte aos rudimentos fracos e pobres desse mundo, como Paulo disse aos Gálatas no versículo 9. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Por fim, nós vamos avançar agora ao versículo 10 e 11, onde Paulo nos diz o seguinte. Versículo 10 e 11, só esperar projetar para você aqui. Diz assim: vocês guardam dias, meses, tempos e anos, e eu receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Paulo está muito preocupado com esse fato de os Gálatas quererem guardar dias, meses, tempos e anos, pois isso está diretamente ligado às velhas práticas que ele acabou de repreender. As velhas práticas do passado que ele acabou de dizer que eles não podem mais voltar a fazer. E ele chega a pensar que todo o seu trabalho de evangelização, de discipulado, tinha sido em vão, visto que essa atitude dos irmãos de Gálatas mostrava que eles não tinham entendido o evangelho de fato. E aqui é importante sabermos, irmãos, o seguinte: Paulo não está condenando a observância em geral de datas do calendário civil, por exemplo. Tipo assim, não pode mais comemorar o Natal, não pode mais comemorar a Páscoa, não pode mais comemorar o Réveillon,
Ou você vai dizer, não posso mais nem comemorar meu aniversário. Não, não é isso, irmãos, não é isso. Paulo não está censurando aos Gálatas essa atitude, mas sim a atitude deles em guardar dias específicos como uma superstição de que esses dias fossem mais santos, mais espirituais ou mais especiais que os outros dias. Principalmente o sábado do Shabat, que era por influência dos judeus que queriam impor para eles a lei de Moisés. Lembra que a gente está falando isso durante toda essa pregação de Gálatas? Os judeus queriam impor a lei de Moisés para os Gálatas, sendo que eles não eram judeus, eles eram gentios, e essa lei fazia eles serem obrigados a guardar o sábado. Então, esse guardar o sábado, essa data, esses dias, meses, tempos e anos, não fazia mais sentido a partir da vinda de Cristo, pois Cristo se tornou o nosso descanso e o nosso Shabat. Agora não precisamos guardar o sábado, primeiro porque não somos judeus e segundo porque Cristo é o nosso descanso. E sobre isso, irmãos, eu quero pegar nesse último ponto para te ensinar algo muito importante. Nós cristãos não temos um dia mais santo que o outro, ou um dia mais espiritual que os outros, pois todos os nossos dias devem ser santificados ao Senhor, ok? Dito isso, o domingo de culto não é mais espiritual que a segunda-feira de trabalho. A quinta-feira da escola bíblica não é mais santa do que a sexta-feira do futebol dos meninos, por exemplo. E o feriado de Corpus Christi também, por exemplo, não é mais santo que o dia do Halloween. Até porque essas duas datas nem devem ser celebradas por nós, né, irmãos? Venhamos e convenhamos. Corpus Christi porque é um feriado católico, onde simboliza a presença de Cristo na hóstia, na Eucaristia católica. Então, é como se fosse a manifestação corpórea de Jesus em carne e sangue na hóstia ali. Então, por isso nós não celebramos. E também o Halloween, porque é a celebração do Dia das Bruxas. E aí eu acho que você já entende que isso não convém a nós, né, irmãos? Era um feriado, uma comemoração celta, pagã, que celebrava o Ano Novo e a vida após a morte. Então, não, isso não glorifica a Deus e não cabe para nós. Inclusive, esse mês, dia 31, tem Halloween. Mas nós não vamos comemorar o Halloween. Nós vamos comemorar outra data muito mais importante, simbólica e especial para nós como cristãos. Que é o quê? A Reforma Protestante. Isso aí! Palmas para quem acertou. A Reforma Protestante, dia 31 de outubro. 508 anos da Reforma Protestante. Isso sim é motivo para a gente celebrar. Vamos, ter um dia aí de celebração pela Reforma Protestante. Mas assim, não que esse dia seja mais santo que os demais, ok? Não é isso, porque eu repito, todos os dias da vida do cristão devem ser santificados ao Senhor com a mesma importância e com a mesma espiritualidade. Se considerarmos um dia mais santo que o outro, ou um dia mais espiritual que o outro, nós estamos, de certa forma, limitando a santidade de Deus para ela caber na nossa preferência, no nosso gosto pessoal. Eu quero que esse dia seja mais santo. Eu quero que esse dia seja mais espiritual. E nós não podemos fazer isso. Amém? Não faça isso. Mas, pastor, nem o domingo? Nem o dia do Senhor? Não, nem o domingo, irmãos. Nem o dia do Senhor. Ele é denominado por nós como o dia do Senhor, porque é o dia em que nós escolhemos para nos reunir como igreja e juntos prestarmos o nosso culto comunitário a Deus. Mas não significa que há uma espiritualidade ou um peso de santidade maior no domingo em relação aos outros dias. Pois todos os nossos dias são de Deus. Todos os nossos dias devem ser santificados e vividos para a glória do Senhor, por igual. E assim, nós devemos permanecer livres de toda superstição, de todo misticismo, ok? Se livra disso, irmãos. Esse tipo de prática não é para nós. Nós não temos dias mais especiais ou mais santos que os outros. Nós santificamos o nosso domingo para essa finalidade do culto e por isso o chamamos de o dia do Senhor. Mas também devemos fazer isso com a nossa segunda-feira, com a terça, com a quarta, com a quinta, com a sexta. Todos os dias devem ser o dia do Senhor. Todos os dias, para mim e para você, são santos e são espirituais, porque são dias em que o Senhor nos deu a oportunidade de manifestarmos a sua graça, manifestarmos a sua glória para o mundo. Então, todo dia é o dia do Senhor, amém? Mas no domingo é o dia do Senhor da igreja,
onde nós nos reunimos como povo de Deus para o adorar em resposta e obediência ao chamado que ele nos fez. E para nós encerrarmos, eu deixo aqui um comentário de João Calvino a respeito desse assunto. Pode projetar a última frase para nós. Diz assim: quando certos dias são representados como santos em si mesmos, ou quando um dia é distinguido de outro por motivos religiosos, quando dias santos são considerados parte da adoração a Deus, então esses dias são observados da maneira errada. Não tem dia mais santo que o outro, irmãos. Todos os dias são santos diante do Senhor e devem ser vividos para a sua glória e para que o nome dele seja conhecido entre as nações. Amém? Glória a Deus. Quero chamar a banda aqui comigo, por favor. E aí vamos precisar do Arthur também, né? Pode chamar o Arthurzinho que está lá no Kids. Aliás, era para ele e o Gabriel estarem aqui. Onde é que eles estão? Ah, foram tomar água? Ah, tá. Então, foram tomar água e já ficaram, né? Sei como funciona. Para nós concluirmos, então, a mensagem de hoje, hoje nós aprendemos que Paulo estava profundamente preocupado com o risco de os Gálatas abandonarem a liberdade do Evangelho e voltarem à escravidão das velhas práticas. Ele fala que no passado, quando eles ainda não conheciam a Deus, é que eles eram dominados por falsos deuses. Mas agora que o conhecimento de Deus chegou até eles e que eles eram conhecidos por Deus, não fazia mais sentido retornar às práticas do passado. Era uma incoerência guardar dias, tempos e anos como se fossem santos, sendo que a graça de Deus já os tinha libertado de todas essas práticas místicas e supersticiosas. E nos libertou também, tá, irmãos? Você não pode ser crente místico, crente supersticioso. Larga disso. Isso não existe mais entre nós, não faz mais parte da sua vida. Porque fazer isso era regressar aos tempos de escravidão, pois agora todos os dias são santos no Senhor, visto que toda a nossa vida pertence a Ele. E assim, a grande lição desse sermão para nós é a seguinte: o Evangelho não nos permite voltar atrás. Essa é a grande lição desses 4 versículos. Não volte atrás do Evangelho. Persista no Evangelho, siga em frente, pois é fato que esse cristianismo, irmãos, não é confortável, não é fácil como tentam te vender a ideia que é, não é conveniente, mas ele é o único caminho possível que nós temos para nos achegarmos a Deus. Portanto, perseverem no Evangelho, andem na graça sem retroceder e vivam todos os dias para a glória de Deus. E que, diferente do que Paulo pensou a respeito dos Gálatas, que não seja em vão o trabalho do Evangelho na minha e na sua vida, mas que ele se prove frutífero até o fim, para que naquele grande dia, quando nós estivermos diante do Senhor, nós sejamos encontrados por Ele como fiéis e filhos obedientes que permaneceram e perseveraram até o fim. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante.